mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e aqui comigo está Jéssica Reis, editora assistente da revista Vida e Arte. Hoje, os nossos convidados são a psicoterapeuta holística, terapeuta emocional e terapeuta quântica Cidinha D'Agostino, o promotor de justiça e dirigente espírita Marcos Antônio Leles Moreira e o coach e instrutor de yoga e meditação Salvador Hernandes. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite e começar desejando um feliz ano novo para os nossos internautas, né? E dizer, ufa, que bom que 2017 começou, né, gente? Começando nessa brincadeira, eu acho que, não sei se só eu tive essa impressão, mas parece que 2017 virou um ano da salvação para algumas pessoas, né? 2016 teve tanta fama de ser um ano ruim, de carregar esse peso. Queria que vocês três me dissessem, é bom entrar num ano com tanta expectativa? Quem quiser começar, fiquem à vontade. Na verdade, nós temos que ter sempre objetivos nobres a alcançar. Passou, eventualmente um ano ruim no tocante à economia, aos governos, enfim. Mas há um momento de renovação de ideias, de expectativas, que nós possamos, assim, dirigir a nossa vida. É importante termos objetivo e dizer, olha, realmente agora eu vou ser feliz. Não é mesmo, Cláudio? Concordo, Marcos. Na minha opinião, eu acho que o excesso de expectativa, ele acaba gerando assim uma situação em que as pessoas começam a fazer exageradamente as famosas promessas de início de ano, né? Então, muitas vezes, quando você quer que uma coisa seja extremamente diferente nesse nível de expectativa, você vai fazer um processo de uma promessa que muitas vezes vai fracassar, né? Porque a expectativa vai estar muito longe daquilo que você está vivendo naquele seu momento. Então eu penso que talvez o ideal fosse a gente trabalhar assim, com metas interessantes, né? Metas possíveis, metas reais, até que sejam metas mesmo promissoras para esse ano que está começando, mas diferente daquela promessa que vai estar muito fadada ao fracasso. Então quando a gente trabalha com metas, a gente tem que buscar que essas metas sejam alinhadas com aquilo que nós pensamos, sentimos, com o que a gente quer para a nossa vida e traçar um planejamento para essas metas, que é muito diferente de você simplesmente fazer aquela velha promessa, né, na virada do ano e esperar que essa promessa acabe acontecendo sem que você tenha que dar realmente passos concretos em direção àquilo que você quer conseguir. Então eu acho que uma expectativa exagerada para esse ano salvador, né, de 2017, pode trazer muita frustração para algumas pessoas. Eu acho mais legal a gente ficar assim, tendo uma visão positiva desse ano que vai começar e traçar realmente metas dentro daquilo que você é capaz de alcançar. Na verdade, essa época é uma época de, né, muitas expectativas mesmo. Você vê que todo mundo desengaveta planos, não é? Porque a gente tem essa tendência em recomeçar, não é? Parece que o final do ano e o começo do outro traz essa expectativa mesmo pra gente. Mas, como você disse, esse ano, como foi um ano um pouco mais difícil para algumas pessoas, a tendência é aumentar a expectativa, né? Só que eu sempre digo, quando a gente quer mudar alguma coisa, quando a gente descobre que tem alguma coisa para fazer mudança, primeiro a gente tem que identificar o que é que a gente quer mudar, né? Que a gente tem que ver se a gente quer mudar mesmo e depois se dedicar à mudança. Porque senão, novamente, a gente faz novas metas, novos planos, novas expectativas e logo nos primeiros meses a gente já engaveta isso de novo e começa a achar um culpado, né? Tanto pessoas como situações e acaba as coisas continuando como estão. Cidinha, era isso que eu ia te perguntar. Não é porque o ano é novo que tudo muda, né? Sim. Não é num passe de mágicas, eu vou dormir no dia 31 de dezembro sendo uma pessoa amarga, uma pessoa pessimista, e à noite acontece um milagre, eu acordo no dia 1º de janeiro, super feliz, toda na expectativa, né? O que a pessoa precisa fazer? Quais são as atitudes mesmo no dia a dia para que essa transformação aconteça e não só ser um simples ano novo? Sim.
A gente sabe que nós somos reflexos daquilo que a gente tem já guardado no inconsciente, né? O inconsciente direciona os nossos comportamentos, mostra os nossos sentimentos. Então, pelo sentimento, pelo comportamento, a gente nota que tipo de crença eu tenho. Então, quando eu noto que tenho alguma crença que não é favorável, que não é aquilo que eu quero para a minha vida, então eu tenho que começar mudando os meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles são feitos, os meus, digo os nossos, né? Os nossos pensamentos, eles são feitos com imagens. Sempre a gente projeta uma imagem quando a gente faz um pensamento. E a repetição desse pensamento, eu vou criar padrões de pensamento que viram crenças. Então, toda crença que eu tenho, que nós temos, ela é produto de várias... de quantidade, né, de várias vezes pensando sobre a mesma coisa. Então, quantidade de imagens faz um padrão de pensamento, que quantidade de padrão de pensamento faz crenças. Então, da mesma forma que essa crença foi criada com repetição de imagem, se eu identificar alguma situação, algum sentimento, qualquer situação que eu esteja vivendo, que não eu estou feliz, eu tenho que fazer repetição de pensamentos e palavras e até ações no positivo daquela situação, para que eu modifique essa crença e depois automaticamente eu vou buscando, porque o papel do inconsciente é verdadeiramente magnetizar essa imagem que a gente manda para ele pelos pensamentos. Legal, obrigada. Salvador, me fala um pouquinho. Você chegou a dizer desse monte de promessa que a gente faz nessa virada do ano, né? É nesse momento que talvez aquelas ações, aquelas atitudes que a gente, por exemplo, né, que não nos levam a lugar nenhum, como a mágoa. A gente fica corroendo, deixa o ano. Às vezes uma pessoa que era muito querida, você parou de conversar com ela. Esse também é um momento de rever. Às vezes nem de ir lá pedir perdão, mas de tentar se reaproximar, de deixar isso de lado. E o que esses tipos de sentimentos faz com nós mesmos? Eu acho que a mágoa é um sentimento muito presente ainda na vida das pessoas, de todos nós. E eu acho que é um bom momento da gente fazer essa revisão mesmo, né? E se você já viveu momentos que seja do ano anterior ou em algum momento anterior da sua vida, em que você tenha guardado mágoa de alguém, de alguma situação, esse é um bom momento da gente fazer uma reflexão e identificar se isso é um padrão, como a Cidinha, né, mostrou. A gente tem tantas crenças por comportamentos repetitivos, pensamentos repetitivos. A mágoa, o comportamento de mágoa, ele pode ser algo, né, nesse sentido também. Eu vejo que a mágoa, muitas vezes, ela pode revelar um aspecto infantil do nosso comportamento, sabe? É um aspecto em que a gente diz assim, bom, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não quero que seja mais, né? Aquela famosa história, né? Eu sou o dono da bola, então, se alguma coisa não está acontecendo do jeito que eu quero, dá a bola que é minha, acabou o jogo, não brinco mais. Então, muitas vezes, né, a gente já adulto acaba repetindo, sabe? Comportamentos assim, né? A gente quer que o outro tenha um comportamento que a gente imagina que ele deveria ter conosco. Se isso não acontece, vai acabando gerar uma situação de raiva, de frustração, de mágoa, muitas vezes profunda, que leva a desentendimentos aí que muitas vezes se prolongam para a vida toda, né? Então, eu acho que a mágoa realmente é algo que a gente precisa rever, sabe, em termos de comportamento, né? Buscar até essa reconciliação com o outro, perfeito, né? Se é possível, se é dentro do limite da convivência. Se não, internamente isso tem que ser trabalhado, né? Você tem que liberar você mesmo e a outra pessoa dessa amarração que a mágoa acaba trazendo em termos de sentimentos. Tem outro sentimento, fora a mágoa, que é a hora que a gente fica guardando ela dentro, que chega a causar mal para nós? Que a gente acredita, eu tô magoado com o outro. Mas isso não afeta o outro, né? Só afeta nós mesmos. Acho que o grande prejudicado, no fundo, somos nós mesmos, né? Ainda que, se a gente extrapolar essa visão para a questão energética, né, a gente estabelece laços, vínculos energéticos com as pessoas com quem a gente se relaciona, bem ou mal, né? Então, se eu tenho um vínculo e uma coisa guardada em mim de mágoa em relação a uma pessoa,
eu estou enviando constantemente para essa pessoa ondas, energias nesse padrão vibratório, que também não é legal para ela, sabe? Mas um outro sentimento que, na minha opinião, é extremamente prejudicial, que também a gente precisa rever, com certeza, é a culpa, sabe? A pessoa que guarda culpa, que remói aquilo e que fica, né, trazendo aquela sensação de não perdão para si mesma a respeito de algo que ela fez no passado, né? Dr. Lelis, eu comecei o programa dizendo que para algumas pessoas 2017 seria o ano da salvação. Em 2016, eu acho que não só eu, mas como muitas pessoas, lendo na frente da TV, acabou se emocionando, chorando demais por ver a quantidade de crianças que ficaram órfãs, pela ver a quantidade de tragédia, de bombardeio, de tiroteio, foi avião caindo. Eu acho que a gente realmente teve um ano que ficou marcado por essas tragédias e talvez por serem sequenciais, ficou muito mais nítido isso, né? E nós chegamos a conversar sobre isso ao telefone. Eu acho que é nesses momentos que as pessoas se perguntam: aonde está Deus? Por que ele está deixando a gente viver isso? E aí eu perguntei para o senhor e vou repetir a pergunta: por que nós só procuramos Deus nesses momentos de aflições? Nós estamos fazendo, é Ele que está nos abandonando ou somos nós que deixamos Ele de lado? Na verdade, é uma questão de maturidade, como eu te disse antecipadamente. Nós não podemos esquecer que Deus é soberanamente justo e bom. Conforme o conceito de João, o evangelista, Deus é amor. E Ele está presente em nossas vidas. O Salvador falou aqui em sintonia, em padrão vibratório. O Criador, o nosso Pai Celestial, permanece dirigindo o nosso planeta. E há informações da espiritualidade superior que nós estamos passando por um momento chamado transição planetária. O nosso mundo tornará-se-á um mundo bom, regenerador, de esperança, de otimismo. E é natural, dentro da transição, da mudança, alguns acontecimentos que nós falamos das leis morais da vida, dentre elas a lei da destruição. O que nós não podemos perder é o endereço de Deus, nós não podemos perder a nossa fé, a esperança, porque tudo isso passa. Na medida que nós estejamos ligados ao Criador, na onda da sintonia, nós não podemos esquecer que haverá conosco um acompanhamento. Por mais que tenhamos padrões de metas, mas é importante lembrar que nós não estamos sozinhos. Há anjos guardiões no nosso comando, direcionando as nossas vidas. Se nós tivermos essa ideia, essa solidariedade presente, nós seremos felizes. Doutor, eu já vi algumas pessoas dizerem assim: essa proximidade ela pode acontecer simples por uma oração, né? Mas eu já vi gente me dizer assim: mas eu começo a orar, eu durmo. Eu não lembro de ter terminado a minha oração. Que sugestão que o senhor dá para quem quer se reaproximar de Deus ou quer aprender a estar em contato com Ele? Como a gente pode começar aos poucos, trazer Deus para a nossa vida e não só buscá-lo no momento de aflição? Na verdade, a prece ela serve para adorar a Deus, serve para pedir e serve também para agradecer. Nós esquecemos de agradecer e adorar a Deus. E nós também temos o péssimo hábito, com todo respeito eu falo isso, de preces decoradas. Uhum. Na verdade, a melhor prece é aquela prece do coração. E se nós estivermos pedindo a Deus, agradecendo a Deus, adorando, conversando com o Pai Celestial, nós não teremos sono. Então, é uma metodologia, um treinamento, uma disciplina interior que nós devemos nos preparar. Obrigada, doutor. Bom, boa tarde. Posso só contar uma coisa interessante que aconteceu em relação a isso que você perguntou para o Marcos? Eu estava descendo, né, uma rua aqui de Rio Preto, parei num semáforo e veio uma pessoa pedir uma ajuda, um senhor de idade, e ele veio me falando, tal, pedindo, tal. Eu falei: não, agora não tem nenhum trocado, falei para ele. E ele assim, foi até muito gentil e falou assim: ah, então tá, então fica com Deus, né? E eu falei assim: ah, você também fica com Ele. E ele olhou para mim e falou assim: com Ele quem? Com Deus? Eu falei: com Deus. Ele falou assim: ah, mas cadê Deus? Ele olhou e fez assim: cadê Deus? Eu falei: está em todo lugar. Ele falou assim: ah, mas aonde? Aí eu falei assim: olha, está aqui dentro de você. Ele simplesmente falou assim: ah, besteira. E saiu e foi pedir para o próximo carro. Então acho que essa dificuldade que o Marcos está falando, como que a gente tem essa dificuldade em muitos momentos de buscar essa conexão com Deus, né?
Talvez a maioria das pessoas ainda acredite na prece decorada, né, numa coisa mais formal, mas a gente realmente tem que sentir isso e nem sempre é fácil. Vem de dentro, né, esse tem sentimento. Que vir de dentro. Mas achei muito curioso. E assim. essa conexão não precisa ter hora, né, doutor? Eu ouvi uma vez, até um caso engraçado, uma moça disse para mim assim, eu ponho o despertador às 3 horas da manhã para poder conversar com Deus. Porque nesse horário, o fluxo está menor. Então, assim, todo mundo já dormiu, é na madrugada. Eu falei para ela assim, bom, mas em cada país é um horário, né? A fila diminuiu. Então, eu queria que você me falasse assim, não existe horas, né? Eu posso estar no trânsito, eu posso estar no meu ambiente de trabalho, eu posso me dar aquele momento e conversar com Deus. Como eu disse, a questão maior, mais significativa é a questão do pensamento. A elevação de pensamento. Jesus ele faz uma prece magnífica, nosso Pai Nosso. E fala também sempre a questão do pensamento. É importante que nós tenhamos esta ligação permanente em todos os momentos. Eu estiver pensando, eu estou sintonizando. Pensamentos altos, bons, a espiritualidade amiga está presente. E também a influência espiritual inferior, quando nossos pensamentos são baixos, são mesquinhos, são ligados às baixezas do ser humano. É por isso que nós temos que ter esse cuidado, orar e vigiar para não cair de tentação. E buscar sempre uma melhor sintonia, uma melhor vibração para as nossas vidas. Bom, boa tarde, internautas. Estamos transmitindo ao vivo, mais um Bem-Estar ao Vivo, pelo Facebook do Diário da Região. Hoje os nossos convidados estão falando sobre atitudes para fazer de 2017 um ano bom, produtivo e feliz. Curta, compartilhe e deixe suas perguntas nos comentários. A gente tem bastante gente participando hoje. Márcia Rocha, Aline Lopes, Tânia Regina, Meire, Juliana, Anderson, Isildinha, Simone Hernandes, Sol Rodrigues, Edna Maria, Ana Lúcia. Quero agradecer a participação de vocês. Continuem mandando os comentários. Está todo mundo elogiando muito o programa, agradecendo pelas palavras. E eu queria, retomando as atitudes que a gente pode ter, né, em 2017. Como não desistir das nossas promessas feitas na virada do ano, né? Porque a gente geralmente chega lá no meio do ano e passou, né? A gente já esqueceu, já onde anotou, o que pensou para ter um ano produtivo. Ou, eu vou doar sangue esse ano e não foi fazer. O que fazer para não desistir, né, no meio do caminho dessas atitudes? Eu acho que a resposta ela pode ir por 2 caminhos, né, 2 palavras que eu destacaria aqui. Uma é a questão de foco, né? Se a gente não trazer foco para aquilo que a gente escolhe, para aquilo que a gente decide, para aquilo que a gente quer como meta para um ano, rapidamente, como todos nós aqui já falamos, né, as promessas vão se perder com o tempo, vão ser engavetadas, né, como a Cidinha falou. Então, eu vejo que a grande questão é aquilo que a gente quer, a gente precisa alimentar com foco. Eu penso que a gente vive numa sociedade que o tempo todo está tirando esse foco da gente, né? Então, tem muitas coisas chamando a nossa atenção para fora. E aquelas questões mais verdadeiras, mais importantes, que a gente não deveria perder jamais, até mesmo a questão da fé, da oração, elas acabam se perdendo, diluídas assim, no meio de tantas preocupações, de tanta agitação, de tanta coisa nos chamando lá para fora, para a gente fazer, acompanhar, né? O Facebook mesmo, que tem tanta coisa boa que a gente precisa aproveitar, se a gente não souber manejar essa ferramenta, ele pode ser uma ferramenta que nos tire do foco, né? Então eu vejo que de alguma forma é isso, a gente voltar a construir foco na nossa vida. Entendi. E uma outra palavrinha que eu também considero importante, que ninguém gosta, é a famosa disciplina, né? Então quando a gente fala essa palavra, todo mundo já torce um pouquinho o nariz, né? Acha que é uma coisa chata, uma coisa imposta, mas a disciplina é interior, né? Para a gente mesmo. Se eu quero alcançar algum resultado, se eu quero atingir realmente uma determinada meta, tem que existir disciplina na vida. A gente não vai conseguir nada sem isso. Não vai cair do céu, né? Então, de alguma forma, a gente precisa disso. Foco e disciplina. E aí o assunto é mais longo, de como a gente mantém isso aceso. Mas eu vejo que é por esse caminho, na minha opinião.
Eu acredito que verdadeiramente o foco é o mais importante. Eu sempre digo que a gente está muito desatento, né, àquilo que a gente quer. Você pode observar que a maioria das vezes, quando você faz uma pergunta para a pessoa o que ela quer da vida, é difícil ela saber o que ela quer, ela até se assusta. Mas se você perguntar o que você não quer, todo mundo sabe responder, né? Então, assim, essa desatenção de uma forma geral verdadeiramente faz com que a gente não priorize as coisas, né? Uma outra coisa que eu acho também é que a gente aprendeu a procrastinar, né? A gente fala, vamos deixar para a última hora, ou depois eu faço, e vai levando, vai levando. A gente tem uma facilidade muito grande em procrastinar, principalmente aquilo que a gente não gosta. A gente deixa para depois, ou deixa para a última hora. Deixa para fazer por último, né? Porque é mais chato. Porque é chato, exatamente. Aí chega abril, você nem deu início, não. né? Ainda não começou. Não começou a academia, não fez a matrícula. No meio do ano chegar, em julho eu começo. Depois de 6 meses eu vou. Espera a próxima segunda-feira, o próximo mês e assim vai. A irritação é uma outra coisa que eu acho que prejudica muito a gente. Você pode ver que a gente está sempre muito irritado, né? Normalmente você vê as pessoas perdendo a linha por muito pouco, né? O sentimento da raiva toma conta e aí esse também é um fator predominante que as pessoas geralmente desistem, né? Falam, deixa para lá, isso é difícil. Começa a ver as coisas com muita dificuldade e aí a gente acaba deixando para lá. Mas, na verdade, a gente tem que ter esse foco, tem que ter, né, fazer uma lista de prioridades e ficar sempre do lado disso, visualizando, porque a maioria das pessoas que fazem metas no começo do ano, elas não ficam de olho naquilo, ela faz no primeiro dia e esquece, abandona. Ela abandona, né? Então, assim, é estar sempre olhando o que é que eu de fato quero para esse ano. Porque quanto mais eu mandar isso para minha mente, mais isso fica presente e mais fácil, né? Como o Salvador falou, a nossa mente trabalha com ondas, né? Nosso pensamento é onda eletromagnética que sai do nosso campo craniano e vai buscar onda em intensidade e tamanho igual. Então, a gente tem que estar sempre focado naquilo que a gente quer trazer para a nossa vida. Certo. Desculpa insistir na tese do Divino Mestre. Eu tenho que falar em Jesus. Claro. E ele fala o seguinte, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que nos falta, na verdade, é perseverança. Nós falamos em ano novo, mas todo dia é uma oportunidade renovada. Então, uma regra básica é a disciplina, mas a autoanálise. Cada final de dia, faça uma reflexão. Como Santo Agostinho diz isso com muita propriedade no Livro dos Espíritos. Fazei como eu fazia quando eu estava com vocês. Ao dormir, faça uma retrospectiva do seu dia, não do ano de 2016. Fui melhor, magoei alguém. Faça como um jardineiro diligente, que procura o seu jardim, retirando as ervas daninhas, com bastante cautela, com carinho. Assim nós devemos fazer. É certo que há uma dificuldade de se autojuizar-se, de autoanalisar, porque sempre nós temos uma desculpa para nós. Mas ele fala, coloque a tua conduta em outra pessoa. Se essa conduta feita por outra pessoa não lhe serve, não serve para você também. Então, é uma maneira de mudar constantemente. E sempre lembrando, é importante isso a todos que estão nos ouvindo nesse momento, é compreender que nós somos transeuntes. Nós somos passageiros. E essa vida terrena é uma passagem. Sim. Então nós temos que estar sempre buscando o nosso aperfeiçoamento. Portanto, para não perdermos a meta, a análise deve ser diária. Entendi. Não esperar o ano inteiro passar, né, para começar de novo. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, a Isildina Ferreira de Salles, ela está perguntando o que vocês podem falar do sentimento ódio. Vamos lá, quem vai falar sobre ódio? A pergunta é da Isildinha aqui. Ódio, né, é um dos piores sentimentos, né? Na minha ótica, eu acredito que é um dos mais baixos sentimentos, né? Eu acredito. E o ódio, certamente, ele foi instalado no coração da pessoa porque ela deu corda para aquilo, né? Se você passa por uma situação, porque assim, a gente entende que o julgamento que a gente tem para os nossos sentimentos
geralmente ele foi aprendido lá até 7 anos, mais ou menos, de idade, a gente consegue ter uma noção daquilo que a gente imagina ser ou não ser as coisas pra gente. Então, por exemplo, se eu penso, tal pessoa é ruim, ou tal situação é chata, geralmente isso está vinculado a alguma coisa que eu já fiz esse julgamento. Então, se eu tenho uma indisposição com alguém e eu vou alimentando aquela raiva, ela vira um ódio, obviamente, né? Mas o que a gente não pode perder de vista é que aquilo que eu tenho na minha mente, eu crio para mim. Não é? Essa energia está sendo processada em mim. E por mais que ela atinja, como fala o Salvador, porque essa onda sai, mas se a pessoa não estiver em sintonia, ela não vai ser prejudicada. Mas eu, com certeza, se tiver ódio, vou ser prejudicada. Então, eu sempre digo, o perdoar é transformar a perda num doar. Quando eu perco alguma coisa, eu fico magoada. Mas quando eu dou, eu não fico magoada. Eu fico sim, da mesma forma, tanto com a perda como com o doar. Mas quando eu dou, eu estou liberta da mágoa, da raiva. Então, para quem tem ódio, eu acredito que o melhor para ela mesma é desfazer, se desvincular dessa imagem ruim, para que ela mesma seja beneficiada com isso. Que bonito. Alguém mais quer completar? Só para lembrar, um grande psicólogo, né, o Mira Lopes, escreveu um livro notável, são os 4 gigantes da alma. E entre os 4 gigantes, o ódio está presente. Portanto, é um sentimento difícil de ser administrado por nós. Então, mais uma vez, me socorro de Jesus. Ele diz o seguinte: não se recolhe uvas de espinheiros. O que quer dizer isso? Nós não podemos ter expectativa dos outros, porque os outros não podem dar. Sempre é importante lembrar que aquele que nos magoa, que nos fez mal, é um espírito ainda em evolução. E se ele ainda tem condições de nos magoar, de nos agredir, de nos prejudicar, é porque ele está ainda em processo de crescimento. Então nós temos que compreender e não querer revidar. Então, na verdade, quando nós odiamos, nós ficamos prisioneiros daquele que nos odeia. Então, se ele nos odeia, o problema é dele. Agora, se nós odiamos, o problema é nosso. E dentro da questão do ser humano, que está vivenciando uma experiência no corpo físico, quando ele odeia, ele cria energias que são deletérias, destruidoras à sua máquina. Então, quem ama não adoece. Quem odeia, com certeza, pode ter um processo bastante complicado na sua saúde. Desde uma disfunção hormonal, circulatória, até um câncer. Então, por que eu vou odiar? Eu vou compreender. Se eu não consigo amar, é difícil amar a todos do mesmo jeito. Eu vou compreender. Muito obrigada, doutor. Cidinha, eu queria que você me falasse um pouquinho assim. Hoje nós vivemos num mundo que passa 24 horas conectado, né? Essa vida de Facebook acaba sendo uma vida muito falsa, né? São as supostas celebridades, aonde algumas pessoas passam mais tempo preocupada com o número de curtidas, com o número de visualização, do que até mesmo com o amigo que está ali do lado, né? Você acha que realmente houve um exagero em 2016, que é algo que as pessoas podem repensar em 2017? Dá para ser menos virtual, mais real? Acho que a gente não pode tirar, né, a internet da vida, porque ela também tem o lado bom. Mas dá para equilibrar isso sem querer ser a celebridade do momento? Eu acredito que a gente tem uma facilidade muito grande em fugir, né, daquilo que a gente tem que resolver, como a gente falou até das metas, por exemplo. A gente foge com muita facilidade. E é muito bom, não é, você distrair no Facebook, é muito bom você buscar referência, é muito confortável, vamos dizer assim. Mas, na verdade, eu acredito que o pano de fundo é a pessoa necessitar de ser amada, necessitar de ter atenção, de ser vista, entendeu? E isso ela busca nesse meio, mas ela não vai conseguir. Porque amor próprio chama próprio, não é? E ninguém vai dar para ninguém. Então, se eu não conseguir me amar, ninguém vai conseguir fazer isso. Eu fico buscando nisso, mas é como se fosse um saco sem fundo, né? Nunca a gente vai conseguir alcançar essa meta. E você vê, buscando as palavras do Dr. Lelis, né?
Jesus fala assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Não tem erro nenhum a gente se amar, não é? Não é uma questão de orgulho, de vaidade, de egoísmo, é de valor próprio, é de descobrir o nosso valor e conseguir dar para a gente ao ponto de ter para dividir com as outras pessoas. Quando eu consigo isso, eu não preciso buscar em outros meios, que a internet está fazendo esse papel, mas não infiel, não é certo isso. A pessoa não vai conseguir por aí. Entendi. Salvador, hoje em dia, parece que a gente vive também uma geração de pessoas compulsivas e depressivas, né? Parece que a gente está o tempo inteirinho buscando preencher alguma lacuna. E aí, muitas vezes, a gente acaba achando que são atitudes nocivas, mas que também nos prejudicam, né? Como que a gente pode rever isso? Quais são essas atitudes? O que o senhor pode falar um pouquinho disso? Como é que a gente pode estar fazendo mal até para nós mesmos nesses momentos de depressão, de compulsão? Como é que é isso hoje dessa geração? As compulsões são uma realidade assim, muito presente na vida das pessoas. Né? Falando até mesmo da internet, existe uma compulsividade ali de algumas pessoas em não largar, né, o celular de forma nenhuma, porque tem que estar conectados o tempo todo. É uma compulsão. E eu concordo com a colocação da Cidinha. Eu vejo que as compulsões, elas têm uma origem exatamente na tentativa das pessoas de superarem uma ansiedade interna que elas não sabem de onde vem. Então, se eu tiver o tempo todo lá repetindo uma determinada atitude, que seja conexão na internet, que seja comendo compulsivamente, fazendo compras compulsivamente, sexo compulsivamente, as drogas todas entram nesse aspecto também, é uma maneira de você, né, aliviar temporariamente essa grande carga de ansiedade que as pessoas estão trazendo dentro de si. Mas, como a gente também já viu, e eu concordo, nada disso vai trazer a resposta, nada disso vai ser motivo de aliviar definitivamente a sensação de ansiedade. Porque alguns autores, alguns estudiosos do comportamento, eles têm apostado na seguinte explicação. O que faz com que o ser humano esteja tão ansioso hoje, tão acelerado e tão em busca de alguma coisa que a gente nem sabe o que é uma palavrinha que eles chamam ansiedade de separação. É a sensação de estar separado de si mesmo, das outras pessoas, da natureza em que a gente vive, né, do planeta em que a gente habita, e principalmente de Deus, né? Acho que o Marcos pode comentar isso ainda melhor. Então, toda vez que eu me sinto desconectado, que eu me sinto não pertencendo a nada, que eu estou solto no mundo, isso gera uma grande ansiedade. Né? E eu tento buscar esse alívio através das compulsões, mas de forma alguma, só através do mecanismo de reconexão interna do ser humano consigo mesmo. Aí a gente tem as orações, a gente tem a meditação, a gente tem vários tipos de terapias que vão levar o ser humano de volta para casa, né? Que é para dentro de si mesmo, e é só aí que a gente vai conseguir, todos nós, encontrar um pouquinho mais de paz, de equilíbrio, de serenidade e vencer essa necessidade de atitudes tão compulsivas como a gente tem visto. Ô Salvador, e é em busca de trocar uma compulsão pela outra que a pessoa chega à depressão? Então, depressão é um tema bem complexo, né? Na verdade, não é tão simples assim. Mesmo no diagnóstico de depressão, você tem vários quadros, vários tipos e várias maneiras de identificar esses vários tipos de depressão. Mas me parece que em todas elas existe um quadro comum, que é a sensação de perda, a lidar de forma adequada com as perdas que acontecem na nossa vida. Pode ser uma perda concreta, né, uma perda material, uma perda de um ente querido, e pode ser uma sensação de perda, né, de coisas um pouco mais subjetivas. E isso pode levar a pessoa, então, a não superar essa questão da perda na vida e entra num quadro depressivo. Entendi. Dr. Lelis, muitas vezes nós vivemos com pessoas em ambientes de trabalho que parece que aquela carga negativa está ali. Parece que você chega super bem, às vezes, para trabalhar, mas parece que a hora que você passou pela porta,
você sente toda aquela carga negativa, aquela sensação de vibração ruim. Essas vibrações que a gente acaba sentindo influenciam muito na nossa vida e até mesmo, como nós começamos o programa para poder falar de metas, para não desistir, isso pode nos levar, essas outras influências dessas pessoas à nossa volta, isso é o que faz com que a gente desista? Ou não são eles, é nós mesmos que desistimos por conta própria, indiferente de receber essas energias negativas, às vezes, na família, no trabalho? Como é que funciona isso? Na verdade, o ambiente é resultado de uma comunhão de ideias, de pensamentos. Ora, se eu estou vivenciando uma experiência com pessoas que não têm a disciplina interior, que não têm a religiosidade, que não têm fé, que não têm objetivos nobres à vida, é natural, uma consequência, que o ambiente vai ser deficitário de vibrações. Isso pode nos afetar desde que nós não tenhamos mecanismo de defesa. O mecanismo principal é a nossa prece. Então, se eu já tenho condições de identificar a mudança de vibração, já é o começo da sabedoria, de começar a se disciplinar, a orar, para se defender dessas influências inferiores. Nós não podemos esquecer também que junto dos homens, chamados vivos, estão os homens chamados mortos, que influenciam nossos pensamentos e podem acarretar uma série de disfunções, de desequilíbrio. Portanto, o melhor método que nós temos é a alegria de viver. Independente dos adversários, independente dos desafios, eu tenho que ter em meu coração Deus, a minha fé, a minha esperança. Eu vou vencer todas as barreiras da minha vida, independente, repito, do ambiente que nós estejamos. E quem sabe, se nós não estivermos contagiados com esse sentimento negativo, a gente pode contagiar os outros, sorrindo mais, olhando mais, tendo afetividade, doçura no trato das pessoas. Enfim, isso tudo faz parte da nossa mudança de comportamento. Doutora, eu preciso estar muito evoluída para agir dessa maneira, ou eu posso começar a praticar esses atos? Eu orei em casa, eu cheguei no meu trabalho, eu percebi que aconteceu alguma coisa ruim, e aí eu me deixei atingir. Naquele dia não foi legal, eu também fiquei naquela mesma vibração do que às vezes a pessoa que estava comigo, ou briguei com alguém da minha família. Eu posso ir aos poucos praticando isso, eu perceber essa alteração, por mais que eu fiz a minha prece, por mais que eu estou tentando me proteger, mas usar essa outra técnica de sorrir, de ir mudando? Tudo é uma questão de treinamento. Um atleta que tem um nível de conquistas mundiais, ele não começa do nada, né? Sempre treinamento, enfim, a gente percebe nessa corrida no final do ano de São Silvestre, todos se inscrevem com o propósito de terminar a corrida. Mas aqueles que têm o objetivo de ganhar, treinamento. Da mesma forma, se nós tivermos essa conscientização, consciência desperta, que nós somos imperfeitos, temos que nos vigiar, temos que ter a disciplina, a gente vai treinando aos pouquinhos para que isso um dia chegue a ser natural em nós. Não é natural ainda. Se nós não tivermos exercício, quem sabe um dia a gente possa falar como o apóstolo Paulo disse: agora não sou eu mais que vive em mim, que vive em mim é Jesus. Pensou o dia que acontecer isso? Vai A ser gente bom, estiver né? vivendo como Jesus? Já pensou a gente conseguir Mas chegar a gente nesse não deve estágio? desanimar já. Não, um dia a gente chega lá, né? Bom, estamos transmitindo mais um Bem-Estar ao vivo, direto do Facebook do Diário da Região. Curta, compartilhe, mande seu recado aqui pra gente, os comentários. Hoje nossos convidados estão falando sobre atitudes para fazer de 2017 um ano bom, produtivo e feliz. O Dr. Laires até já mencionou aqui a próxima pergunta, que é que nós estamos aqui numa passagem, né? Nós somos passageiros nessa vida. E eu acho que a Daniela Emerson Ortega Bellini, ela mencionou que acho que isso faz parte, responderia, acho que até essa pergunta: ter amor ao próximo faz tão bem a quem recebe e muito mais a quem doa. Eu acho que falta um pouco disso na vida de todo mundo. Seria um processo de evolução? É uma reação favorável para nós. O grande estudioso da doutrina espírita, Leon Denis, filósofo, continuador de Allan Kardec, ele falava que o bem incha a nossa alma. Então é só você tentar. Você vai visitar um hospital levando esperança, vai visitar lá um orfanato, um asilo, de forma constante. A alegria que você proporciona, ela retorna, porque a vida nos dá de volta que nós damos para ela. Então é importante fazer o bem sempre. Certo. Eu queria que os três nos falassem
O senhor acabou de dizer, nós sabemos nitidamente que nós estamos aqui só de passagem. Mas será que nós agimos assim, doutor? Que valor que nós estamos dando para a nossa vida? Eu queria que os três me falassem isso. As pessoas estão dando o valor devido a essa passagem por aqui? É complicado, que depende da maturidade de cada um, da religiosidade, enfim. Tem pessoas que não pensam nisso. E é fácil de constatar. Todos os desequilíbrios que nós vivenciamos, a corrupção dos homens públicos, não dá para compreender uma atitude dessa se o indivíduo tiver uma dimensão cósmica da vida. São criaturas que, embora são fachadas como religiosas, elas são extremamente materialistas. Irão sofrer uma decepção terrível quando, do final desta transitoriedade dessa passagem. Por isso que nós temos essa oportunidade de pensar em Deus, em pensar na transitoriedade, a nossa passagem. Nós devemos construir dia após dia, para quando chegarmos no momento exato da nossa partida, tenhamos a consciência tranquila do dever cumprido. É a melhor fórmula para nós enfrentarmos a nossa passagem, a nossa desencarnação, a nossa morte, que a única certeza que nós teremos é ter a consciência tranquila do dever cumprido. Faça bem, faça enquanto é tempo, porque nós não sabemos a hora que nós chegaremos a esse final de partida, final de jornada terrena. Por isso que é importante agir. Conta-nos que Francisco de Assis, já velhinho, estava varrendo um jardim. E chegou um discípulo e disse: Pai Francisco, me fale uma coisa. Se o senhor soubesse que iria partir hoje para a espiritualidade, iria morrer, o que o senhor faria? Ele parou, meditou: eu continuaria a varrer um jardim. Imagine se perguntássemos isso para nós, né? Tem tanta coisa, né, que a gente ainda quer fazer. Partir agora, meu Deus. Mas já, né? Mas já. Consciência tranquila sempre. Salvador, Cidinha, vocês querem acrescentar? Eu acho que uma das questões que talvez ilustre isso também é a nossa grande identificação com o ego, né? Então todos nós temos uma personalidade, uma porção nossa que a gente poderia chamar de ego, que é o que atua no mundo, que é o que define, né, as nossas profissões, a nossa maneira de ser. E, por um lado, isso é necessário porque a gente está vivendo num plano material, mas, por outro lado, a gente acaba se identificando exclusivamente com essa porção nossa, e a gente acaba se esquecendo de que nós somos algo além do ego, mais do que o ego, né? O ego quer ser famoso, ser celebridade, quer ter poder, quer ter dinheiro, quer ter fama, quer ter todas as coisas. Mas quando a gente age simplesmente pelo ego, talvez a gente esqueça de um ditado muito conhecido, né? Que diz assim, que caixão não tem gaveta, né? Então, realmente, a gente não vai levar para o lado de lá, para a realidade verdadeira da vida, quando a gente partir dessa realidade aqui, material, a gente não vai levar as posses, os títulos, as coisas que a gente, os objetos, as propriedades, nada disso. A gente vai levar aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente é de verdade. Então, eu penso que a reflexão ainda, né, retomando o início da nossa conversa, seja essa. O que realmente é importante na vida, né? A gente tem que ter a nossa atuação, a gente precisa estar vivendo os desafios da vida cotidiana, dinheiro é importante, mas o que realmente é mais importante, né? O que vai ficar, o que eu vou levar daqui para lá? E acho que é isso que a gente tem que batalhar cada vez mais, né? E eu complemento a ideia do Salvador. Eu imagino assim, que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Deus é perfeito, eterno e poderoso. Então a gente fica nesse misto, né? Dessa busca, né? Dessa ideia de perfeição, dessa ideia do poder, dessa ideia da eternidade, com a nossa consciência, né? Tão pequena, né? Enquanto ser humano. Eu acho que é essa engrenagem que fica um pouco difícil enquanto a gente está aqui nessa situação, não é? Mas você vê que a gente percebe bem pessoas que experimentaram situações de morte, né? Elas saem daquela situação e elas mudam radicalmente o jeito de pensar.
daqui um pouco ela já se acomodou e já está mais ou menos como ela sempre foi. Então, essa ideia da eternidade parece que está muito presente na nossa mente, essa ideia do poder e essa ideia da eternidade. Então, a gente tem que saber equilibrar isso, né? Saber, de fato, trazer sempre para a gente essa consciência de que nós vamos mesmo, não é? Vamos ter que passar o bastão, né? E viver o melhor que a gente pode. E saber que todos nós estamos na mesma condição, né? Não tem ninguém nem mais, ninguém nem menos, né? Ninguém é mais e nem menos, né? Então, a gente trazer essa ideia de igualdade mesmo e poder compartilhar com aquilo que a gente tem de melhor, com aquilo que a outra pessoa tem, e fazer essa troca, né? Que legal. O bate-papo está uma delícia, mas nós vamos precisar encerrar o programa. E para isso eu queria pedir para os três, o que vocês acham importante reforçar para os nossos internautas para esse início de ano? O que é legal, quais são as expectativas, o que a gente vai deslizar? Desistiu, não deu certo hoje, continua amanhã. O que vocês poderiam dizer para que eles deem esse início em 2017 com o pé direito, com toda a expectativa possível? Bom, então eu queria desejar um ótimo ano para todos que estão assistindo a gente. E eu queria dizer, então, talvez como uma mensagem, assim, para que a gente consiga identificar aquilo que existe de melhor dentro de nós. Que a gente consiga viver aquilo como uma realidade para esse ano, que a gente não se perca nas grandes distrações que a vida nos apresenta. E na diversidade que a gente possa encontrar o melhor caminho para a gente se fortalecer nesse ano. Muita paz para todos. Eu também queria desejar, né, que 2017 seja um ano favorável a todos. E queria complementar com a ideia de que a gente deve estar sempre prestando atenção que a gente pode muito mais do que aquilo que a gente aprendeu que a gente pode, né? Na infância, a gente tem muitos nãos. Tem uma pesquisa que diz que para cada 100 nãos que a criança recebe, ela recebe 3 sims. Então, a gente tem uma tendência muito forte em olhar primeiro o negativo, em olhar primeiro a dificuldade, em olhar primeiro a aflição, a tristeza. Então, o que eu peço é que cada um traga para si essa possibilidade de alegria, de satisfação, de paz, essa ideia de que a gente pode, se a gente é semelhante ao Criador, nós podemos co-criar a nossa vida com Ele. Então, vamos focar naquilo que é o melhor para nós, porque se a gente está bem, né, toda pessoa que está bem, geralmente ela faz o ambiente bem. Então, procurar fazer o melhor para nós, para que a gente consiga compartilhar esse melhor com todas as pessoas que a gente conviver. Enfim, a vida é uma grande experiência. É uma experiência do aprendizado do amor. Vale, de novo, para finalizar, recordar Jesus. Procure ajuntar os bens que o ladrão rouba e nem que as traças destrói. Procure amar mais. Que esse ano seja um ano repleto de oportunidades para que você, meu amigo, minha amiga, ame mais. Que Deus vos abençoe. E obrigado pela oportunidade que o Diário da Região Bem-Estar nos ofereceu nesta tarde inesquecível às nossas almas. Feliz ano novo para todos. Obrigada, doutor. Obrigada. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer aos nossos convidados por ter vindo aqui, por ter passado tanto ensinamento, por essa tarde gostosa. Agradecer aos internautas que mandaram suas perguntas, que curtiram, que compartilharam. E desejar para vocês realmente um 2017 maravilhoso. Não desista. Se deem metas. Não deu certo para fazer... Se deu 3 metas esse mês, não deu certo... Insiste o mês que vem, mas não desista. E entenda uma coisa, como eles disseram por aqui, não é o ano que muda, é você que precisa mudar para o ano ser novo. Semana que vem nós estaremos aqui. Até lá!